Meu pai me humilhou no jantar de Dia dos Pais, dizendo que eu era uma vergonha. Todos riram. Então coloquei um envelope na mesa, desejei feliz Dia dos Pais e fui embora. Minutos depois, ele abriu o envelope e gritou. Era tarde demais. Eu já tinha levado de volta o presente milionário que ele tanto ostentava. Fiquei uns 3 dias olhando aquela mensagem no grupo da família sem responder. Nenhum "vou ver", nem um emoji de joinha. Nada. Não era só preguiça ou falta de tempo, era medo mesmo. Medo de cair na mesma armadilha de sempre. Aquela que começa com "vem só um pouquinho" e termina com eu indo embora de cabeça baixa, engolindo humilhação. Mas sei lá. Acho que uma parte de mim ainda tinha esperança. Esperança de que, dessa vez, ele fosse me olhar com respeito. Que fosse reconhecer tudo que eu fiz. Que fosse me chamar de filho, sem um tom de decepção na voz. Ilusão, né? Cheguei por volta das 14. Casa da minha irmã. Aquela churrasqueira improvisada na área dos fundos, crianças correndo, música alta, aquelas playlists cafonas de churrasco com pagode antigo e sertanejo universitário. O cheiro da carne queimando já batia no nariz antes de eu tocar a campainha. Entrei direto. O portão da frente estava encostado. Cena típica de domingo. Ele estava lá, sentado na cabeceira da mesa como se fosse o patriarca de um império que ele mesmo destruiu. Taça de vinho na mão, óculos escuros apoiados na testa, camisa social meio aberta no peito. Todo mundo em volta dele rindo, ouvindo mais uma história sobre como ele salvou alguém de alguma enrascada no passado. Quando me viu, fez questão de comentar em voz alta. "Olha só! O filho pródigo apareceu! Achei que ia mandar um presente por delivery esse ano." Todo mundo riu. Menos eu. Sentei em silêncio. Minha irmã veio até mim e sussurrou. "Obrigado por ter vindo." Com aquele olhar de quem sabe que aquilo era um sacrifício para mim. Peguei um copo de refrigerante, respirei fundo e tentei me concentrar na comida. Pelo menos ela ainda era boa. Minha cunhada sempre mandou bem no tempero. Aos poucos, as piadas começaram. Aquela velha rotina. Primeiro, meu pai resolveu contar da vez em que eu tentei consertar uma tomada e quase botei fogo no apartamento. Ele sempre foi meio... como posso dizer? Lerdinho. Ele falou rindo, como se estivesse sendo simpático. Tem gente que nasce com dom para negócio. Outros... bom, nascem com dom para errar. Dei um sorriso amarelo. Não respondi. Já aprendi que rebater só dá mais munição para ele. Depois, começou a falar do meu passado como se fosse um programa de comédia. Lembrou de quando eu fui trabalhar como entregador de aplicativo e apareci em casa chorando, depois de ter sido assaltado. Imagina só, um marmanjo daquele tamanho chorando por causa de um celular, ele disse, batendo na mesa, gargalhando. E ainda teve a cara de pau de pedir dinheiro emprestado. Que vergonha, meu Deus! Meu primo do lado engasgou de tanto rir. Meu tio fez um puta merda abafado e deu um gole na cerveja. E eu só queria desaparecer. Juro por Deus. Parecia que eu tinha 12 anos de novo, sendo chamado de inútil, porque tirei 7 em matemática. Aquela mesma sensação de impotência, de vergonha, de querer sumir. A gota d'água veio do nada. Ninguém esperava, nem eu. Ele estava com o garfo na mão, olhando direto pra mim, como se tivesse segurado aquele comentário só pra soltar no momento certo. Mas vou falar a real aqui na frente de todo mundo, de todos os meus filhos. Esse aí foi a maior decepção. De longe. Sempre foi uma vergonha. Nunca deu orgulho nenhum. Pausa. Silêncio total. A mesa congelou. Minha mãe baixou os olhos pro prato. Minha irmã ficou branca. Um dos meus sobrinhos até parou de mexer no celular. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração por alguns segundos. E eu? Eu não disse nada. Só respirei. 1, 2 vezes. Baixei os olhos. Meu estômago embrulhou, minha garganta secou. Não tinha o que falar. Se eu abrisse a boca ali, ia chorar. E ele ia amar isso. Ia usar contra mim depois, como sempre fez. Continuei em silêncio. Mas por dentro, alguma coisa já estava decidida. Terminei de comer sem tocar direito no prato. Levantei devagar. Ninguém entendeu o que eu ia fazer. Fui até minha mochila, que estava encostada no canto da sala, e peguei o envelope branco. Estava lá desde o dia anterior. Eu tinha preparado com cuidado. Já sabia que talvez fosse precisar dele, só não sabia que ia doer tanto usar. Voltei até a mesa. Coloquei o envelope bem no meio,
entre a bandeja de carne e a garrafa de Coca-Cola. Feliz Dia dos Pais, falei. Baixo, mas firme. Todo mundo me olhou. Ele me olhou. Que é isso? Ele perguntou, pegando o envelope com desdém. Abre aí, respondi, já me virando de costas. E... será que vem bronca? Alguém tentou brincar, mas eu não tava mais lá. Atravessando a sala, ouvi as vozes ao fundo, risadinhas nervosas, gente cochichando, o barulho do papel sendo rasgado. E depois, silêncio. Segundos depois veio o grito. O quê? Ele berrou. Foi um grito tão alto que ecoou pela casa inteira. Sério. Eu já estava quase chegando no portão quando ouvi ele bater na mesa, levantar da cadeira e gritar de novo. Isso aqui é brincadeira? Que porra é essa? Mas já era tarde. Lá dentro do envelope, tinha uma cópia da revogação da escritura da casa que ele vivia ostentando. Aquela mesma casa que ele dizia para os amigos ter comprado à vista, com o suor do próprio trabalho. Mentira. Fui eu quem comprou. Fiz tudo no meu nome e dei de presente no ano passado, calado, sem contar pra ninguém. Dei porque achei que, talvez, um gesto grande assim mudasse alguma coisa. Que talvez ele me olhasse diferente. Que visse que, mesmo depois de tudo, eu ainda queria ser parte daquilo. Mas não mudou. E agora, era meu de volta. Deixei tudo documentado, assinado, legalizado. E ele sabia disso. Só não achava que eu ia ter coragem de puxar de volta. Mas puxei. E puxaria de novo se fosse preciso. Entrei no carro. Liguei o motor. Não olhei para trás. Na última curva, antes de sumir da rua, olhei pelo retrovisor e vi um grupo de gente na porta da casa. Meu pai no meio, gritando com o papel na mão. Minha irmã tentando segurar ele. Um primo filmando com o celular. E eu indo embora, com uma mistura de dor e alívio que eu nem sei explicar. Só sei que, naquele momento, algo em mim quebrou. Ou talvez tenha finalmente se libertado. E foi aí que tudo começou a mudar. Engraçado como as pessoas acham que a vida muda de um dia pro outro, né? Como se fosse mágica. Como se, do nada, você acordasse rico, bem resolvido, livre. Mas ninguém vê os pedaços de noite mal dormida, os dias sem grana pra comer direito, as mensagens visualizadas e ignoradas quando você pedia ajuda. Ninguém vê o esforço em silêncio. O que ninguém naquela mesa sabia, nem minha mãe, nem minha irmã, muito menos ele, é que aquele presente que eu dei e tirei era tudo o que eu tinha. Literalmente. Não era sobra, não era lucro fácil. Era suor. Era renúncia. O apartamento que eu vendi no início do ano passado para poder comprar aquela casa no nome dele era meu único bem. Era minha segurança. Mas eu quis transformar aquilo num gesto. Sei lá, num recomeço. Achei que, entregando algo tão grande assim, ele finalmente ia olhar para mim com um mínimo de admiração. Que ia dizer: caramba, meu filho conseguiu. Mas não. Nenhum obrigado eu ouvi. Na época, quando a chave chegou na mão dele, ele simplesmente sorriu, fez piada e contou para todo mundo que era dele agora. Mandou colocar no grupo da família a foto da fachada com a legenda: mais um sonho realizado. Nem citou meu nome. Fingiu que foi esforço próprio. E o pior, começou a usar isso contra mim. Você devia aprender comigo. Olha o que eu conquistei aos 50 anos. Conquistou? É? Mal sabia ele que aquela conquista vinha de noites minhas viradas montando loja virtual, fazendo entrega de madrugada, vendendo produto no Instagram, com vergonha de falar pros amigos que eu tava vivendo de dropshipping e freelas picados, enquanto ele dormia em colchão de luxo que eu paguei. Mas né, quem tá de fora só vê o post bonito. O resto fica no bastidor. Eu nunca fui o filho brilhante. Meus irmãos seguiram o padrão. Faculdade, estágio, casaram, tiveram filhos. Eu fui o que largou a engenharia no segundo semestre. O que foi morar num quartinho de 12 metros quadrados que vendia docinho gourmet no semáforo e dizia que tava tudo certo. O estranho da família. Mas foi nesse limbo que eu me achei. Quando todo mundo virou as costas, eu me voltei pra mim. Comecei a estudar sozinho. Vivia com o notebook no colo, vendo vídeo no YouTube sobre marketing, tráfego pago, e-commerce, inteligência artificial. No começo era só confuso. Mas fui insistindo. Criei um canal, lancei um produto digital, investi R$ 300 em anúncio e ganhei 70. Fracasso? Total. Mas eu continuei. Comecei a entender os números, testar estratégia, fazer live de madrugada sem ninguém assistindo. Até que um dia,
Viralizou. 10 mil em um fim de semana. No outro mês, 30. Eu lembro de ficar sentado no chão da kitnet, chorando de soluçar. Porque era a primeira vez na vida que eu conseguia alguma coisa grande sem depender de ninguém. E também porque eu sabia que não ia poder contar pra ele. Porque ele ia duvidar, ia desmerecer, ia rir. E foi aí que eu decidi fazer tudo quieto. Crescer em silêncio. Eu comprei um carro seminovo e deixei na garagem do prédio, sem nem tirar foto. Investi no negócio e deixei tudo no meu nome. Até que veio a casa. Aquela casa. A mesma que meses depois ele ia dizer pros vizinhos que comprou com o dinheiro da rescisão. E eu deixei ele acreditar nisso. Deixei ele inflar o peito. Porque, no fundo, eu queria ver ele feliz. Mesmo sem merecer. Foi minha irmã quem me deu a ideia sem saber. A gente estava no telefone, perto do Dia dos Pais do ano passado, e ela disse: queria tanto que o papai se mudasse para um lugar melhor. Aquele apartamento é um forno. Ele vive reclamando do calor, da infiltração, mas não quer sair. E aí me deu um estalo. Eu tinha a grana. Eu tinha o poder de fazer aquilo acontecer. Talvez, e só talvez, se eu fizesse um gesto assim, ele me visse com outros olhos. Uma tentativa desesperada de buscar afeto, sabe? Fui até o corretor, vi a casa, fechei negócio em uma semana. Fiz tudo sem contar pra ninguém. Transferi direto pro nome dele porque achei que isso era nobre, que era o certo. Mandei entregar a chave no envelope, com um bilhete só. Pra você se sentir em casa de verdade. Feliz Dia dos Pais. Ele não ligou, nem agradeceu. Só mandou uma foto da fachada pro grupo com a legenda: finalmente saí do aluguel. E foi isso. No mês seguinte, começou a ostentar. Comprou cervejeira nova, colocou piscina de plástico na garagem, fez festa no sábado seguinte com o pessoal do bar. E quando alguém perguntava de onde veio a grana, ele dava risada e dizia: meu filho não puxou minha inteligência financeira. A raiva que eu senti foi seca. Não foi explosiva. Foi silenciosa. Um veneno que foi corroendo aos poucos. Mas eu ainda esperei. Ainda acreditei que ele em algum momento fosse mudar. Se arrepender. Olhar pra mim com respeito. Spoiler, não aconteceu. Teve uma vez, umas 2 semanas antes do jantar, em que ele me ligou só pra dizer que tinha mandado reformar a área gourmet da casa. Disse que ia comprar uma churrasqueira de alvenaria. Riu. Falou que, agora sim, o rei tá no trono. E eu ouvindo aquilo no telefone, parado no meio da rua, voltando do mercado com 2 sacolas porque eu ainda morava num AP alugado de 40 remares e tava tentando cortar gastos pra investir mais no meu negócio. Ele não sabia disso. Nunca soube. Nunca perguntou. Pra ele, eu era um fracasso sortudo. E mesmo assim, eu não cortei o cordão ali. Porque tinha uma parte de mim que ainda sonhava em ser visto. Reconhecido. Ilusão. De novo. Até chegar aquele maldito jantar. E tudo cair de vez. Você deve estar se perguntando: mas por que diabos você nunca contou pra ninguém que a casa era sua? Que você comprou? Que deu de presente? Simples. Vergonha. Vergonha de ter dado tanto pra alguém que nunca me deu nada de verdade. Porque se eu contasse, ia parecer que eu queria aplauso. Ia parecer que eu fiz esperando tapinha nas costas. E a verdade é que sim, eu fiz esperando alguma coisa. Um reconhecimento. Um obrigado, filho. Um me orgulho de você. Mas quando isso não veio, eu me calei. Me senti burro, otário. Só que chega uma hora que até o mais burro acorda, né? Aquele jantar foi o estopim. Quando ele disse na frente de todo mundo que eu era uma vergonha, tudo dentro de mim fez sentido. E ali, naquele instante, eu decidi que não ia mais sustentar mentira nenhuma. Nem ele, nem o orgulho falso dele. E que se ele gostava tanto de parecer vitorioso, ia ter que arranjar uma nova narrativa. Porque a que ele vivia acabou ali, na hora que ele rasgou o envelope. E isso foi só o começo. Meu pai sempre teve essa pose de durão. Desde que eu me entendo por gente, ele gostava de deixar claro quem era o homem da casa. Não tinha abraço, não tinha carinho, não tinha um "tô orgulhoso de você". Tinha regra, tinha cobrança, tinha bronca por qualquer coisa. Eu lembro, moleque ainda, de mostrar um desenho que eu fiz na escola. Todo feliz, achando que ele ia curtir. Ele olhou, deu um e falou: por que você não desenha um negócio que preste? Isso aí parece rabisco de criança de 2 anos. Eu devia ter uns 7. A partir dali eu entendi. Qualquer coisa que não fosse útil ou impressionante era perda de tempo. Sentimento, bobagem,
emoção, coisa de gente fraca. E se eu chorasse? Nossa, aí sim era castigo na certa. Vai chorar por isso? Quer motivo para chorar de verdade? E vinha a cinta. Mas se alguém de fora perguntasse, ele era o pai exemplar. Trabalhador, rígido, educava do jeito certo. Minha mãe reforçava isso mesmo em silêncio. Ela via, mas não intervinha. Tinha medo dele também. Todo mundo tinha. Crescer assim te ensina a esconder quem você é. Te ensina que, se quiser sobreviver, tem que calar, engolir, suportar. E foi isso que eu fiz. No colégio, eu não era um gênio. Mas também não era burro. Era um moleque comum. Só que isso, para ele, era inadmissível. Quando eu tirava 7, ele perguntava por que não foi 10. Quando eu tirava 10, dizia que era minha obrigação. Quando eu tirava menos de 6, ele me fazia estudar de castigo no banheiro, porque dizia que ali era o lugar de quem faz merda. Sem exagero. Eu lia a apostila sentado na privada. Luz apagada. Ele achava engraçado. Vai aprender pelo rabo, já que pela cabeça não vai. Meus aniversários? Nunca foram sobre mim. Eram sobre ele. Se eu queria um bolo simples com 2 amigos, ele fazia questão de chamar a rua toda, fazer churrasco, colocar música alta. Tem que mostrar que a gente tem, ele dizia. E no final, acabava me esquecendo na hora de cantar parabéns. Uma vez, com uns 12 anos, levei um tombo jogando bola e quebrei o braço. Cheguei em casa com dor, sujo de terra, chorando. Ele me olhou e disse: se fosse homem, não tava chorando. Vai lavar esse rosto antes de ir pro hospital. Fui sozinho. Minha irmã me levou. Ele nem apareceu. E por mais que doesse, eu tentava justificar. É o jeito dele, eu pensava. Ele me ama, só não sabe demonstrar. Mas com o tempo, você vai cansando de inventar desculpa pro que não tem perdão. Essa frase virou trilha sonora da minha adolescência. Você nunca vai ser nada. Era o que ele repetia cada vez que eu falhava. Quando fui reprovado em matemática no primeiro ano, quando larguei o cursinho, quando tentei tocar violão e desisti, quando vendi meu videogame para comprar uma câmera usada e tentar ser youtuber. Você vive de ilusão. Não nasceu para vencer. Não tem perfil. E o pior? Eu acreditei. Acreditei por muito tempo. Acreditei quando mandei currículo e ninguém respondia. Quando tentava vender no marketplace e ninguém comprava. Quando gravava vídeo e tinha 9 views. Cada fracasso ecoava com a voz dele na minha cabeça. Nunca vai ser nada. E aí, por medo de dar errado, eu comecei a não tentar mais. Fiquei paralisado, me sabotando. Até que um dia, a dor de continuar igual foi maior do que o medo de mudar. Aos 19, eu fugi de casa. Não foi com mala pronta e porta batendo. Foi silencioso, disfarçado de quero morar mais perto da faculdade. Quando, na verdade, eu só queria respirar. Só queria acordar num lugar onde não tivesse que andar pisando em ovos, esperando o próximo ataque. Aluguei um quartinho minúsculo num bairro afastado. Dividia banheiro com 3 desconhecidos, tinha que aquecer comida no micro-ondas velho do corredor e meu colchão era emprestado. Mas, mano, era paz. Pela primeira vez na vida, eu podia deixar a toalha onde eu quisesse, escutar música sem alguém reclamar, dormir sem medo de grito no meio da madrugada. Mas, claro, a paz tinha um preço. Grana curta, solidão, perrengue. Teve mês que eu comi miojo com farinha porque era o que dava. Mas ainda assim, melhor do que viver naquela prisão emocional que era a casa dele. E mesmo assim, eu sentia culpa. Culpa por ter ido embora. Por ter largado minha mãe. Por não ser forte o suficiente para aguentar. Mas hoje eu vejo que sair foi o primeiro ato de amor próprio da minha vida. Depois que saí, passei quase 2 anos sem ir lá. Sem Natal, sem aniversário, sem almoço de domingo. Às vezes minha irmã me ligava, dizia que minha mãe estava com saudade, que era só passar rapidinho, que ninguém ia me julgar. Mas eu sabia que, na primeira chance, ele ia me atacar. E eu não queria dar esse gosto para ele. Só que o silêncio foi ficando pesado. Doía não ver minha mãe. Doía fingir que eu não me importava. Então, devagar, eu fui voltando. Uma visita por mês. Depois, a cada 2 semanas. Até que virei figurante de novo nas reuniões de família. Mas ele nunca mudou. Podia passar 1 mês sem me ver. A primeira frase era sempre crítica. Tá gordo, hein? Tá com cara de desempregado. Essa roupa aí você pegou onde no brechó? E mesmo assim eu ia.
Por teimosia? Por carência? Por alguma esperança idiota? Não sei. Só sei que eu ia. E cada vez voltava um pouco mais esvaziado. Até o Dia dos Pais. Aquele jantar foi a última cena do filme que eu insisti em continuar assistindo mesmo depois de saber o final. E agora? Agora é ele que vai assistir, de camarote. Eu lembro direitinho da noite em que tudo virou. Não teve música de fundo, não teve sinal divino, nem uma luz branca entrando pela janela. Foi só eu, sentado no chão da cozinha, com uma marmita fria no colo e a conta de luz vencida na mão. A grana tinha acabado. Literalmente. Eu tinha uns 47 itaúres no banco. E mais nada. Nem cartão de crédito, nem limite no cheque especial, nem esperança. Só uma exaustão que não cabia no corpo. E aí, do nada, eu ouvi a voz dele na minha cabeça. Aquela maldita frase. Você nunca vai ser nada. Mano, aquilo me acertou de um jeito que nem sei explicar. Parecia que ele estava ali, atrás de mim, me encarando com aquele olhar de desprezo. Só que naquele dia, alguma coisa dentro de mim fez clique. Era tipo, ok, então agora eu vou te mostrar. Levantei, peguei o notebook velho, liguei a internet roubada do vizinho e comecei a digitar como ganhar dinheiro na internet. Ridículo, né? Coisa de quem tá desesperado. E eu tava. Só que foi ali que eu caí num vídeo que mudou minha cabeça. Um cara explicando sobre afiliado, produto digital, anúncio, tráfego pago. Eu não entendi nada, mas salvei o vídeo. E nos dias seguintes, fui assistindo tudo o que achava sobre o assunto. Virou obsessão. Enquanto o povo dormia, eu estava aprendendo a montar página de vendas. Enquanto meus amigos estavam na farra, eu estava testando campanha no Facebook com R$ 10 de crédito. E a cada pequeno resultado, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Controle. Era como se pela primeira vez eu estivesse no volante da minha própria vida. E dali pra frente, eu prometi pra mim mesmo: nunca mais vou deixar ninguém me chamar de vergonha. Nunca mais. Quem olha de fora acha que sucesso é bonito, que é glamuroso, que você acorda cedo, faz yoga, toma smoothie verde e ganha dinheiro dormindo. Balela. O começo é podre, é sujo, é solitário pra cacete. Tinha noite que eu virava direto. Café solúvel, dor de cabeça e a tela do notebook grudada na cara. Fiz tudo errado várias vezes. Paguei por curso furado, anunciei produto que ninguém queria, levei golpe, tomei ban em conta de anúncio, perdi campanha que me custou o último dinheiro do mês. E ainda assim continuei. Porque não tinha outra saída. Era isso ou voltar com o rabo entre as pernas pra casa dele. E essa opção pra mim já estava morta. Montei um canal no YouTube que ninguém assistia. Depois, uma conta no TikTok que cresceu 20 mil seguidores em 2 semanas. Comecei a vender um e-book sobre produtividade que eu mesmo escrevi em 3 noites. No começo, vendia 1 por dia. Depois, 3. Quando bati 10 por dia, eu chorei. Literalmente. Com o primeiro valor gordo que entrou, uns 17 mil líquidos em 1 semana, eu lembro que sentei no chão da sala, abracei minhas pernas e fiquei em silêncio por uns 40 minutos. Porque pela primeira vez, eu tinha ganhado aquilo sem precisar de ninguém. E ali, eu comecei a desenhar o plano. Não era só sobre ficar rico. Era sobre provar. Não pro mundo. Pro meu pai. Quando o jogo virou de vez, foi tudo muito rápido. Eu encontrei um nicho que ninguém tinha explorado direito ainda. Gente que queria largar CLT, mas não sabia como começar. E como eu era exatamente essa pessoa meses antes, consegui falar direto com o público. Era tudo muito real. Gravei um curso, fiz funil de vendas, lancei uma comunidade online, investi em tráfego como se minha vida dependesse disso. E de certa forma dependia mesmo. Teve mês que a receita bateu 200 mil. Eu tava morando no mesmo AP simples, usando o mesmo celular quebrado, com a mesma camiseta desbotada, mas com a conta cheia. E em nenhum momento eu saí contando. Não comprei carro, não postei Rolex, não viajei pra Dubai. Fiquei quieto, calado. Só guardando, crescendo, observando. Porque eu sabia que ia chegar o dia. O dia em que eu ia fazer ele engolir cada palavra. E quando decidi comprar a casa, foi como se a vida fechasse um ciclo. A casa foi um soco no estômago emocional. Não pelo valor, que era alto sim, mas pelo significado. Cada tijolo era uma tentativa minha de ser aceito. Cada cômodo, uma lembrança de tudo que eu não tive. Quando eu fui assinar a escritura, o corretor falou:
Vai ficar no seu nome ou vai transferir? Demorei uns segundos para responder. E aí falei: vai no nome dele. Ele franziu a testa, tipo: você tem certeza? E eu tive. Porque naquele momento, ainda achava que um gesto assim podia mudar alguma coisa. No dia em que entreguei as chaves, minha irmã chorou. Minha mãe abraçou a papelada como se fosse ouro. E ele só riu e disse: era o mínimo que você podia fazer, depois de tudo que eu te dei. Eu engoli seco. Nem uma foto juntos. Nem uma cerveja para brindar. Só o velho orgulho dele inchando como um balão prestes a estourar. E mesmo assim, eu seguia em silêncio. Teve uma noite, uns dias depois da mudança dele para casa nova, que eu fiquei revendo as fotos no celular. A sala vazia, a cozinha novinha, o portão automático. Era tudo muito bonito. E ao mesmo tempo, tão amargo. Eu tinha dado tudo. E mesmo assim, me sentia menor que nunca. Era como se, quanto mais eu entregava, menos eu existia. Como se eu só servisse enquanto fosse útil. Enquanto bancasse. Enquanto não incomodasse. Foi aí que caiu a ficha. Eu não precisava da validação dele. Nunca precisei. O que eu queria era algo que ele simplesmente não sabia dar. E por isso, no fundo, aquela casa nunca foi um presente para ele. Era um teste. E ele falhou. Ruidosamente. E o grito que ele deu ao abrir o envelope no jantar foi só a confirmação final. Porque naquela hora, ele não estava gritando por causa da casa. Ele estava gritando porque, pela primeira vez, ele perdeu o controle. Dentro daquele envelope tinha só 2 folhas. Mas, mano, que 2 folhas? A primeira era a notificação formal da revogação da doação da casa. Eu tinha feito o processo uns 2 meses antes, quando senti que o copo estava transbordando. Foi difícil, não vou mentir. Fiquei noites em dúvida, relendo, pensando se eu ia me arrepender depois. Mas não me arrependi. Nem um pouco. A segunda folha era um bilhete. Escrito à mão. Letra minha, tremida de raiva, com caneta azul borrada porque eu suei enquanto escrevia. Dizia só isso. Não se preocupe, pai. Não é você que está perdendo uma casa. É uma casa que está se livrando de você. Simples. Reto. Sem florzinha. Sem enrolação. Porque ali, eu já tinha deixado de querer ser entendido. Eu queria ser ouvido. E foi exatamente isso que ele ouviu, quando leu. E aí gritou. Gritou como se tivesse perdido o chão. Gritou como se, de repente, o mundo não girasse mais em torno dele. O som do grito foi tão alto que pareceu que alguém tinha quebrado o vidro. Foi aquele tipo de grito que silencia tudo em volta. A churrasqueira apagou. Os risos evaporaram. Até o som da caixa de som parou na metade de um pagode. E por alguns segundos só dava para ouvir ele. Isso é uma palhaçada! Esse moleque tá me fazendo de trouxa! Quem ele pensa que é? A minha irmã tentava acalmar ele. Minha mãe sentou, branca, com a mão no peito. E os primos ficaram naquela típica posição de quem não sabe se ajuda ou se finge de paisagem. E claro, já tinha gente puxando o celular para gravar, porque o ser humano é assim, vive por um escândalo. Ele rasgou o bilhete no meio, bateu na mesa, derrubou o copo e saiu andando pela casa como um bicho preso. Dava para ouvir ele chutando as coisas, bufando, perguntando alto. Isso é legal? Ele pode fazer isso? Ele vai me deixar na rua? E é aí que vem a parte mais irônica de tudo. A casa ainda era dele. Legalmente, ele podia continuar lá por um tempo. O que eu fiz foi só tirar o presente. O nome voltou a ser meu. Mas não fui escroto. Não mandei despejo, não mandei oficial. Só tirei o doce da boca de quem nunca teve fome. E ver ele sentindo o gosto do próprio veneno. Mano, não tem preço. Enquanto todo mundo corria tentando entender o que estava acontecendo, eu já estava longe. Longe mesmo. Tipo, fora do bairro, já na marginal, com o rádio ligado alto só para calar o barulho dentro da minha cabeça. Não chorei, não gritei, não sorri. Fiquei só, vazio. Era como se o meu corpo ainda não tivesse entendido que aquilo tudo aconteceu. Que depois de anos sendo calado, humilhado, testado, eu finalmente tinha virado a mesa. Meu celular começou a vibrar. Notificação atrás de notificação. Grupo da família fervendo. Mensagem da minha mãe, da minha irmã, primo mandando: "Mano, o que foi isso?" Outro rindo e mandando emoji de palhaço. Não respondi ninguém. Parei o carro num posto, comprei uma água e fiquei ali sentado dentro do carro, olhando pro nada.
Fiquei uns 40 minutos parado com o motor desligado e a cabeça rodando. Eu não estava arrependido, mas estava cansado. Muito cansado. Como se toda aquela guerra silenciosa que eu travei durante a vida tivesse finalmente acabado, mas tivesse me deixado sem força nenhuma para comemorar. No dia seguinte, acordei com 23 chamadas perdidas. Umas 10 da minha irmã, 6 da minha mãe, o resto número desconhecido. Provavelmente ele, tentando do telefone de outras pessoas. Tinha áudio no WhatsApp também. Alguns calmos, outros cheios de raiva. Teve um que ele mandou gritando: "Você me roubou, seu ingrato! Eu sou seu pai! Isso não fica assim! Você vai se arrepender, seu merda!" Nem ouvi até o fim. Apaguei. Não porque não doeu. Porque doeu sim. Mas porque eu entendi que ele não estava surpreso por eu ter feito aquilo. Ele estava surpreso porque pela primeira vez eu tive coragem de me defender. E aí começou a campanha do drama. Minha mãe mandou mensagem dizendo que ele estava mal, que não estava comendo, que estava falando em vender tudo e sumir, que se sentia traído, que não merecia isso. E eu só lia, em silêncio. Porque por mais que doesse, eu sabia que se eu respondesse, se eu voltasse, se eu abrisse uma brecha, tudo ia começar de novo. E dessa vez, eu jurei que não ia deixar. Uns 5 dias depois, eu escrevi uma carta, de verdade, à mão, como se eu precisasse colocar tudo pra fora, sem ninguém me interromper. Escrevi com raiva, com dor, com verdade. E terminei dizendo assim: "Eu não tirei sua casa, pai. Eu tirei o pedestal onde você me obrigava a ficar ajoelhado. E você caiu sozinho. Não me procure. Eu só tô vivendo o que você sempre disse que eu não viveria. Minha própria vida." Dobrei, coloquei num envelope e deixei com a minha irmã. Pedi pra entregar se ele perguntasse por mim de novo. Até hoje não sei se ele leu. Nem sei se ele ainda tá morando naquela casa. Mas sei que desde aquele dia, o silêncio finalmente ficou do meu lado. E pela primeira vez na vida, ele falou mais alto do que qualquer grito.